E aí, galera da grana, vocês estão preparados aí para um novo programa, um novo projeto nosso aí sobre conhecimento de educação financeira, mercado financeiro e investimentos, desde o conservador até o mercado mais arrojado? Então, chega mais que aqui na B2Lab TV a gente mostra que o universo financeiro é soma de valores. Vem com a gente! Vem! E primeiramente a gente queria agradecer aí nesse primeiro episódio nosso, né? Esse é nosso programa de estreia, nosso bebezinho aqui. É um projeto aí a longo prazo que a gente está desenvolvendo aqui junto com a B2Lab TV. Falando um pouquinho de educação financeira, de mercado financeiro. Vamos aí futuramente, vocês vão conhecer aí nas nossas redes sociais, um projeto de cursos para educação financeira, tanto básica quanto avançado. Day trade, mercado de bolsa, de ações, para quem é um pouquinho mais arrojado e já tá aí com uma reserva financeira desenhada. Então acompanhe a gente aqui nas redes sociais. Queria agradecer você aí que está acompanhando a gente aqui. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais para acompanhar nosso projeto, saber como investir aquele dinheirinho que sobra aí do final do mês. E se não sobra, a gente vai fazer sobrar, né? Eu acho que começa assim, o início, o primeiro pontapé é esse. Exatamente. Como nossa amiga Giovana falou, o universo do mercado financeiro, ele é grandioso demais, né? Você tem diversas vertentes aí que possa possibilitar a vocês uma renda extra, uma renda passiva, uma renda duradoura. Levi, vamos abordar um pouquinho um tema aí que é bem complexo aqui no Brasil, na nossa economia brasileira, né? A gente tem vários altos e baixos sobre a inflação, né? O pessoal mais antigo tem aquela fase da inflação alta, que hoje tinha um pão a R$1, amanhã era 10, né? E a gente está voltando aí a alguns patamares da inflação. O que a inflação a gente pode falar mediante aos investimentos? Bom, a inflação nada mais é, nada menos é do que a deteriorização do seu patrimônio, entendeu? Ou seja, do seu dinheiro. E todos nós sabemos que o que gere o mundo, o que rege o mundo é a liquidez financeira, é o dinheiro, é o papel em mãos, né? Não é imóvel. É dinheiro, liquidez chama-se dinheiro. E se você tem um dinheiro parado, debaixo do colchão guardado, ou que você não faça com que esse dinheiro seja reinvestido em algo, né? O que é isso? Ah, vou ali, ganhei um dinheirinho da empresa, vou ali, vou fazer a segunda renda extra, vou ganhar um pouco mais de capital, vou montar uma lojinha ali para minha filha, para o meu filho, para minha sogra, para o meu sogro, para ganhar um dinheirinho extra e fazer com que aquele dinheiro se capitalize mensalmente. Gente, é muito difícil a vida do ser humano, do brasileiro, tá? E todos nós sabemos disso. Mas se a gente não fizer por onde, né? A gente fica para trás. E a inflação, com certeza, ela corre... Isso. Se a gente não fizer por onde, a inflação comerá o nosso dinheiro. Ela comerá o nosso patrimônio, tá? O dinheiro hoje que... Vamos falar um dinheiro qualquer, vamos falar assim, por exemplo, de um salário mínimo, que é algo em torno de R$1.500. Esse mesmo dinheiro daqui 10 anos já não vai ser mais os mesmos R$1.500 se você não fizer com que esse dinheiro se multiplique, entendeu? Então a inflação, ela corrói o dinheiro que existe nos dias de hoje. Então para isto, a gente está aqui para ensiná-los como reinvestir o seu próprio dinheiro. Lembrando que assim, né, Levi, a inflação hoje ela é um monstro invisível, né? Então ela faz a gente perder um poder de compra hoje, né? Os R$100 que você compra hoje, alguns itens no supermercado, você vai na outra semana ou no outro mês, já esses R$100 já não compra as mesmas coisas, né? Então assim, hoje a gente já consegue identificar, né, economicamente falando, que o dinheiro parado, ele perde valor. Não, então aquela história da nossa avó de guardar o dinheiro no colchão, realmente não é mais a solução, né? Então a gente sabe que existem opções para que esse dinheiro trabalhe para você, que é a ideia do programa, é a ideia da educação financeira, é fazer o dinheiro trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro, porque hoje 80% dos investidores, não digo nem dos investidores, da população em geral, ela trabalha para ter o dinheiro, né? E tem que ser o contrário. Giovana, eu vou te dar um exemplo prático, hein? Que eu vivo isso também, né? Eu sou um ser humano comum, assim como claro. você. Eu vou no supermercado, você também vai. Com certeza. A minha compra do mês, há 12 meses atrás, ou 15 meses atrás, girava em torno... Do mês não, desculpa, corrigindo pessoal. A compra quinzenal, tá? A compra quinzenal. A gente faz lá, compra a cada 15 dias. Eu gastava em torno de 800 a
850, 900 no máximo, tá? Quinzenal. Na minha casa somos eu, minha filha e minha esposa, né? E minha filha tem 14 anos, né? E hoje, né, recentemente, na semana passada eu fui fazer uma despesa, né? E despesa de 15 dias, né? Compra de 15 dias e gastei algo em torno de R$ 1.250 a R$ 1.300. Ou seja, se você pegar isso falando percentualmente, eu meio que 50% do que eu gastava, eu passei a gastar mais, né? De 100% que eu gastava, que era 800, eu passei a gastar agora em torno de 1.200, que é 50% a mais do que eu já gastava. Sim. Então, isso, querendo ou não, para o bolso, um cidadão comum... Para quem é CLT? Para quem é um CLT, isso impacta significativamente, né? Muito, impacta e muito. Muito. Porque a maioria das pessoas hoje, no nosso país, elas ganham em torno de R$ 3.000, vamos falar? Sim. Um bom salário ainda, que a maioria dos CLTs ganha em torno de R$ 3.000. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Então você vai colocar o outro que ganha ali 2,5, o outro que ganha ali 4. Mesmo assim, como é que o ser humano desse sobrevive? Sabendo que ele tem, além de suas despesas fixas, que são água, luz, aluguel. A maioria das pessoas hoje que tem seus 20, 25 anos de idade ainda não conseguiram sua casa própria. Então elas têm água, luz, aluguel, internet, filho em creche ou em escola. Como é que uma pessoa dessa sobrevive num país como esse? Não sobrevive, Lili. É difícil, né? Não sobrevive. Por isso que o país está cada vez mais endividado, porque as pessoas também estão cada vez mais endividadas. E não tem como ser diferente, entendeu? Né? Então isso é a inflação que nós vivemos. Isso chama-se inflação. E por isso que você tem que trabalhar cada vez mais para você tentar ficar o menos endividado possível. Claro, apesar de nem só as dívidas, né, Levi, mas a educação financeira em si, para que o povo comece a entender, porque existe aquele mito, né, que para você investir você precisa ter altas fortunas, você precisa ter acesso a classes e bancos diferentes, e é isso. A gente sabe que não. Né? A gente sabe que hoje o mercado ampliou muito, né? Antigamente a gente tinha esse rótulo, mas é um mito você dizer que você não pode investir. Sim. Hoje, com R$ 50, você tem grandes investimentos. Claro, não dá pra gente fazer comparações de valores, né? De fundos de classes um pouco mais avantajadas. Mas a gente sabe que é possível sim você guardar um pouquinho do seu salário mensalmente e no futuro você ter, digamos, a nossa reserva de emergência. Exatamente. Né? Para um apuro. Bom, falando então de guardar um pouco do dinheiro que você ganha, é claro que isso depende muito, né, do seu custo mensal. Mas isso Sim. tudo também pode ser prevenido com relação à educação financeira. Se você tem uma boa gestão dos valores que você ganha, claro que diante desse cenário existem diversos fatores, né? Você não vai conseguir guardar um dinheiro se você tiver 3 filhos na sua casa, né? Sim, é muito mais Embaixo difícil. do celular, é muito mais difícil, né? Você não vai conseguir guardar dinheiro se você é uma pessoa que tem vícios. Por exemplo, se você bebe muito, se você está todos os dias num bar tomando uma cervejinha, tomando um whiskyzinho, né? Então, isso são privilégios que pessoas de um poder aquisitivo maior têm e gozam desse privilégio. Mas agora o cidadão comum, se ele for nessa linha de raciocínio, com certeza ele não vai conseguir guardar dinheiro, entendeu? Então acredito eu, né, que tudo gira em torno da educação financeira. Sim. Agora, como botar isso na cabeça de um ser humano? Então, é aí que a gente entra, né? A gente mostrar que hoje existe fundos, Tesouro, Selic, que são títulos do governo, CDBs, vários produtos que estão acessíveis a partir de R$ 50. Antigamente a gente tinha essa dificuldade, tanto que a poupança aí era um investimento rotulado da época e que hoje ainda muitas pessoas falam de poupança. Mas a poupança, ela é um bom investimento? Se a gente for olhar racionalmente, não. Por quê? Porque ali aquele dinheiro ele está parado, ele não vai te trazer um retorno tanto quanto um CDB hoje, principalmente hoje que a gente, no nosso 2025 aqui, nós estamos com a taxa de juros Selic alta, né? Então hoje as rendas fixas estão trazendo ótimos retornos. Então a poupança seria a mesma coisa que você deixar o dinheiro antigamente igual a vovó, debaixo do colchão, né? Então a gente sabe que aí, principalmente dentro dos bancos, a gente consegue fazer os juros compostos trabalhar pra gente, junto com o pouco de investimento que você possa fazer. Pessoal, e não precisa de muito. Como a Giovana propriamente disse, com apenas R$ 50 mensalmente, ou com 100, 200, digamos que nesse mês você só conseguiu guardar 50, mas no mês subsequente você consiga guardar 100, 200, 300, 400, 500.
Isso ao longo de meses e anos, isto dá muito juros, porque os juros trabalhará em cima de juros, são chamados juros compostos. Temos uns exemplos de gráfico aqui. Sim. Né? Ó, temos um gráfico aqui que a gente vai mostrar aqui embaixo da tela, de um exemplo simples, de que você guarda R$50 por mês. R$50, tempo, nada mais. Nesse gráfico, ele tá um prazo de 10 anos, com uma taxa estimada aí de 0,83, sabendo que hoje, no nosso momento atual, nós temos taxas mais atrativas, tá? Hoje temos taxas aí acima de 0,83, então daria aí 10,5% ao ano. Então a gente olha a curva crescente desse investimento. Então, R$50 por mês, numa média aí de 10 anos, a gente tem uma média aí de R$12 mil, mais aproximado. Lembrando que esse cálculo que a gente vai colocar no gráfico é um cálculo mediano, tá? É feito a máxima e feito a mínima. E ele vai te dar um número razoável entre 8% e 9% ao mês. Ao ano. Lembrando que o investidor precisa ter paciência, perseverança. Por quê? Porque os juros compostos, eles trabalham a longo prazo. Você não vai colocar o seu dinheiro hoje, nós estamos no mês de julho agora, né? Você coloca o investimento hoje, você vai olhar em dezembro, vai estar uma fortuna? Não, ele não vai estar. Então você vai colocando sucessivamente valores dentro da possibilidade que é possível para cada família, e ao longo prazo você vai ver que essa curva, ela cresce exponencialmente. E ela tem um pico mais alto futuramente. Então, assim, a perseverança, a persistência e paciência é inicial para quem está começando e principalmente para quem tem poucos valores, Levi. Exatamente. Pessoal, o que a gente está tentando trazer para vocês aqui é uma linguagem totalmente coloquial, nada técnico. A gente poderia estar falando de linguagens muito mais técnicas no mundo financeiro, o que dificultaria o entendimento de vocês. Então a gente está tentando trazer para vocês a forma mais simples, mais simplificada de vocês entenderem como aprender a investir ou reinvestir o dinheiro de vocês. E fazer não somente aqueles R$50 se tornar 10, 15, 20 mil reais, mas muito mais além disto, fazer virar 100, 200, 1 milhão, 2 milhões. É a chamada tal liberdade financeira, liberdade geográfica. Isso é claro, propriamente a Gi disse, você não vai conseguir isso em poucos anos. Isso requer resiliência, paciência, persistência e, acima de tudo, respeito pelo seu dinheiro. Se você não respeitá-lo, você não alcançará esses objetivos que nós estamos querendo passar aqui para vocês. E aí, qual que é o primeiro passo? Eu acho que o inicial para isso, para quem ainda não está acostumado com o mercado financeiro, não está acostumado com guardar ou simplesmente utilizar o valor mensalmente, e nós sabemos que tem imprevistos, a gente vai falar disso futuramente, principalmente no próximo episódio, que nós iremos falar de reserva financeira. Mas qual que é a primeira dica que a gente dá? Anote os seus gastos fixos e variáveis. Eu sei que parece redundante, né? Todo mundo fala de fazer uma planilha do mercado financeiro, mas é importante. Porque às vezes, R$5 que você vai toda semana tomar um café gourmet, tomar uma cerveja com um amigo, pode fazer diferença. Claro que ninguém tá aqui dizendo que você não pode ter o seu momento de lazer. Todo ser humano necessita disso. Exatamente. Mas dentro do seu rendimento mensal, é importante. Primeiro, o custo que você pagar com esse valor. O custo para você mesmo. O custo do seu valor que você vai aplicar. Então, você recebeu os seus R$1.000, pegue R$50. Isso. Guarda como Faça investimento. uma reserva. Como se realmente fosse um boleto. Como se realmente fosse um financiamento de alguma coisa. Como se você estivesse devendo. Como se fosse um consórcio, é onde ela quer chegar. Como Digamos que você um tivesse que consórcio, pagar um consórcio. Né? Ao invés de pagar esse consórcio, você vai lá e deposita todo mês numa continha separada 50 ou 100 reais. Claro que aqui a gente não vai entrar em mérito, principalmente nesse primeiro programa de produtos, né? Eu acho que isso aí futuramente, né, é um programa que a gente vai falar de vários temas, vamos abordar várias situações e curiosidades que a gente recebe, nós já temos várias aqui que a gente recebeu, né, que nesse período de teste, de projeto, nós já recebemos, mas o que é importante nesse processo? Você saber onde você quer chegar, saber que o primeiro passo é você realmente que tem que dar, saber que coisas que você tem que fazer diferentes para você ter resultados diferentes.
Por quê? Porque a mente também ajuda muito nisso. Perfeitamente. Tá? O pensamento e o processo interno ajuda muito nesse processo. Né? E aí, dentro dessas categorias que você vai listar, de gastos fixos e mensais, você tem que fazer a separação. O que é sobrevivência? O que é dívida que você tem com o banco? E o que é o seu lazer? Você não tem que deixar de ter o lazer. Exato. Claro que a gente faz aí divisões, né? O que dá para fazer um pouquinho mais, o que dá para fazer um pouquinho menos. Exato. Se não dá esse mês, a gente joga para o outro, porque a gente tem variações de IPTU, de IPVA, de filho com material de escola. Então tem mês que não dá pra gente ter os gastos variáveis. Mas ele tem que existir dentro da sua planilha. Isso é importante para que você veja que você não é escravo do dinheiro. A partir do momento que você traz o seu dinheiro como escravo, você realmente vira escravo dele e ele não trabalha para você. Pessoal, e pegando um pouco aí o adendo aí dos comentários da Giovana. Bom, a Giovana, ela está dentro desse projeto, assim como eu. E a Giovana, ela vem para uma linha mais conservadora, tá? Então, aqueles que querem uma linha mais conservadora, ou seja, pegar o seu capital, buscar o entendimento, a mentoria, a educação e todo o aprendizado que a Giovana tem em bagagem nas costas, bom, vocês têm essa oportunidade, tá? De fazer contato conosco, com a nossa produção, com o nosso canal e tentar entender melhor esse universo do que é o mundo corporativo financeiro, né? Ou somente o mundo financeiro. E para aqueles ou aquelas que têm uma linha mais agressiva, mais arrojada e quer conhecer um pouco mais a linha menos conservadora que é a Giovana, que são fundos imobiliários, CDBs, né, LCAs, LCIs, se vocês não quiserem este mundo, vocês podem procurar o mundo do Levi. O mundo do Levi é um mundo mais dinâmico, é um mundo que exige mais volatilidade, exige mais... como que eu posso usar a palavra-chave? Mais técnica, tá? Porque nós vivemos o mundo da especulação, o mundo diário de compra e venda de ações, opções, contratos futuros, derivativos. Isso que eu estou querendo dizer para vocês chama-se Bolsa de Valores, a famosa B3, tá bom? Pessoal, estamos aqui abertos a críticas, mas aquelas críticas que sejam construtivas, porque conforme a Gi mesmo disse, esse é um canal, é um recém-canal, recém-formado, é um canal novo. Estamos aqui para transmitir toda a nossa técnica, experiência ao longo de anos de mercado financeiro. E eu deixo a palavra com ela para encerrar com vocês. Levi, mas antes de encerrar, me tira uma dúvida. Você falou de bolsa, falou de day trade, swing trade e tal, né, que é o seu mercado. Mas hoje, um investidor padrão, ele consegue adentrar nesse projeto sem uma reserva financeira? Não, né? Que é um assunto do nosso próximo programa. Assim, pessoal, dificilmente não, tá? Uma reserva financeira ela é essencial para tudo. Mas para o mundo financeiro de volatilidade, que é o que eu trabalho, que é a Bolsa de Valores, você já tem que estar mais preparado, mais calçado. Porque a Bolsa, ela pode tanto te entregar grandes valores, como também te tomar grandes valores. E eu sou diferente de muitos que trazem para vocês, através das redes sociais, a chamada mentira, a chamada ilusão. Eu não estou aqui para trazer ilusão para nenhum de vocês, eu estou aqui para trazer a verdade, tá? A verdade. E o mundo financeiro, ele muito mais machuca do que ele entrega. Estou falando de Bolsa de Valores. E se vocês não estiverem ancorados, estudados ou mentorados por um grande profissional da área, sinceridade, vocês irão perder todo o capital de vocês ali dentro. Essa é a verdade. Então tudo aquilo que vocês verem e que mostrem para vocês através de rede social, de mídia, carros, Porsches, navios, iates, lanchas, dinheiro, jet skis, isso tudo é criado pelo ser humano para entrar na mente de vocês e fazer com que vocês comprem o curso deles. E vocês compraram o curso e não vão aprender nada. Quando vocês forem para a realidade, vocês vão ver como ela é nua e crua e muito mais machuca do que te beneficia. E é uma coisa que a gente comentou logo há um pouquinho atrás, né? A educação financeira também, ela vem muito do paradigma que a pessoa tem, da crença mental que ela tem, né? Eu acho que você olhar as coisas bonitas, o Porsche, o investimento, realmente, ele faz a ilusão a olhos nus de que o mercado financeiro é simples e fácil.
E não é bem assim, né? Como hoje tem muitas pessoas que ainda utilizam o cartão de crédito e o limite do cheque especial, o antigo cheque especial da nossa época mais velha, ninguém precisa entregar a nossa idade aqui, mas já entregando, usa como um salário, e não é, né? Então muita gente recebe, já tá pagando o buraco que tá lá, e automaticamente isso vai virando uma bola de neve mensal. E aí acontece o imprevisto de perder um emprego, Sim. de um filho ficar doente, ou qualquer outra coisa do gênero, a coisa começa a sair um pouquinho do roteiro planejado. Né? Você começa a ver que o cartão de crédito está te cobrando 15% no cheque, 15% de juros, o limite do cheque especial está nessa Fora média. Que é rotativo, né? Fora que é rotativo. Então, assim... a dívida se torna impagável, na maioria das vezes, né? Quando você cai na mão de um cartão de crédito. Então, assim, o que é importante saber? Educação financeira, ela necessita automaticamente Então, assim, o que a pessoa tem que ver? Que a educação financeira, ela precisa de base, de perseverança, de paciência, sem pressa. A gente tem que andar conforme a nossa estrutura familiar. Se a nossa estrutura familiar é receber um salário mínimo, vamos fazer esse desenho dentro de um salário mínimo. Se a sua estrutura familiar é acima de 5, 6 salários mínimos, vamos trabalhar dentro desse projeto. E lembrando que muitas pessoas começam a ganhar mais, a ter uma renda a mais, em vez de ter maiores rendimentos e maiores fundos, não, ela tem maiores gastos. Porque a pessoa começa a gastar o tanto quanto ganha. Quanto ganha. Então, na verdade, isso é importante. Isso foi assunto até de um podcast que nós participamos. O ser humano, para ele ter um estilo de vida, um padrão de vida que dê conforto a ele e à família dele, ele primeiro tem que ter a mentalidade do seguinte: não é o quanto eu ganho, é o quanto eu gasto. Se eu ganhar 10 mil e gastar 11, eu estou negativo 1.000. Se eu ganhar 10 mil e gastar 20, eu estou negativo menos 10 mil. Então o ser humano ele tem que pôr na cabeça dele o seguinte: não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Essa é a chave do sucesso. E eu vou pegar aqui uma situação, aconteceu acho que ontem ou anteontem. Um amigo meu me fez essa pergunta, porque ele quer vir para o mercado financeiro. Uhum. E eu digo, você me conhece, eu tenho 8 anos no mercado financeiro, né? Não é pouco, é bastante. E eu tenho que ser muito verdadeiro no que eu vou dizer para as pessoas. E para quem está assistindo o nosso canal ou vai passar a assistir esse canal. Ele me perguntou a seguinte frase: poxa, você ganha tanto dinheiro assim no mercado financeiro? Porque a gente vê você postar vídeos lá no story do Instagram e a gente só vê ganhos. Eu falei, sim. Mas você não tem perdas? Claro que eu tenho perdas. Claro. Mas eu quero mostrar para vocês que o mercado financeiro entrega dinheiro. Se eu mostrar que ele dá o prejuízo, você vai se sentir amedrontado. Eu sei lidar com meus prejuízos. E é isso que eu primeiro tenho que fazer com vocês. Fazer com que vocês aprendam a lidar com os prejuízos primeiro, para depois aprender a lidar com os ganhos. Isso me fez ter essa técnica, não foi em 1 ano. Lógico que não. 2 anos. Essa técnica que eu tenho é de 6 anos a 8 anos. Né? Vou dizer assim, na verdade, depois de 3 anos que eu fui desenvolver uma boa técnica no mercado financeiro. Mas precisa de bagagem emocional, precisa de bagagem emocional, você precisa ter resiliência, você precisa estar amparado financeiramente quando as posições forem contra você, porque o mercado financeiro, eu sei que isso não é matéria para esse assunto agora, mas ele tem N maneiras de você ganhar dinheiro ali dentro. Tem como você ganhar dinheiro no day trade, no swing ou no buy and hold. Nós vamos abordar isso em próximos programas. Tem como você ganhar dinheiro com vencimento de opções. Ele te entrega muitas coisas, mas se você não souber, ele vai te tomar muitas coisas. O que a gente está falando... Com certeza. As coisas são o quê? São dinheiro, é o financeiro. E lembrando aqui que a ideia desse projeto, desse programa que vocês estão acompanhando conosco aqui, é trazer para você que todo mundo pode investir. Todo mundo pode ter sua liberdade financeira. Desde o mais arrojado, que é algumas situações que o Levi já falou aqui para nós, e ele posta diariamente em suas redes sociais, até depois acompanhem o Levi nas suas redes, e um projeto mais conservador, né? Até para quem tem um salário mínimo, para quem realmente às vezes tem medo de perder, porque isso é natural, nós temos o perfil de investidor. E tudo isso tem que ser estudado. Uma educação financeira começa por aí, de você entender quem é você dentro do mercado financeiro. Você é uma pessoa que gosta de correr riscos? Você é uma pessoa que não gosta, você tem medo de perder qualquer 10 reais que seja? Porque tudo isso também está ancorado em crenças, em limitações,
em gatilhos emocionais, que tudo isso a gente também tem que trazer e a gente vai trazer para vocês. Então assim, acompanhe aqui o nosso programa, acompanhe as nossas redes sociais, né? Nós teremos aí em breve o lançamento de cursos de finanças para iniciantes, finanças para quem já sabe um pouquinho mais de bagagem financeira, que hoje, graças a Deus, o mercado está abrindo e muita gente começa a pesquisar sobre day trade, ações e bolsa de valores. Então, um processo de mentoria mais arrojada para quem quer realmente entrar nesse mercado, né? Hoje, só fazendo um adendo, eu acabei até esquecendo. Falei desse rapaz, mas não falei aonde ele quis chegar, né? Ele me fez a seguinte pergunta: poxa, você ganha tudo isso todos os dias? Uhum. Eu falei, ganho. Mas você perde? Eu falei, perco também. Mas eu tenho um preparo físico, mental, psicológico e financeiro para lidar com as perdas. Claro que a pessoa que vir aqui querer fazer a nossa mentoria, a pessoa que vir aqui querer comprar nossos cursos, nós temos que preparar elas, com certeza, para ganharem. Entendeu? O objetivo da mentoria é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, não a perder. Claro que não existe no mercado financeiro de bolsa de valores um trader ou um banco ou uma grande instituição financeira que não perca dinheiro. Os grandes perdem. Com certeza. Se os grandes perdem, os pequenos que somos nós também perdemos. O que a gente vai ensinar é o quê? Você pode ficar ali o dia inteiro para entrar numa operação. Você só precisa entrar numa operação só para fazer o dinheiro do dia. Entendeu? Ou às vezes operar, você já me disse várias vezes. Ou se não operar também é operar. Pessoal, não operar também é operar. Então por quê? Porque você não precisa entrar todos os dias numa operação, você às vezes só tem que analisar o mercado. E é isso que além de toda essa didática que nós estamos passando aqui para vocês, a gente também vai passar o nosso estudo, a nossa técnica, não somente no que diz respeito ao mercado financeiro, como a Giovana trabalha, que é o mais moderado, que é aquele mais tranquilo, que é aquele dali que não te dá muita preocupação, mas que também te traz retorno, como também o mercado financeiro que o Levi trabalha. É aquele que é de maior risco, que ele também pode te dar um grande retorno em apenas uma operação por dia. Tá bom? Mas resumindo, o nosso programa de hoje foi: invista no seu conhecimento. Você é o seu melhor ativo. Né? Então acompanhe aí os nossos canais, nossa rede social. O nosso próximo tema também vai ser bastante de relevância. A gente vai falar um pouquinho de reserva de emergência, que é o que hoje muita gente ainda não tem, né? E lembre-se, comece hoje, né? A gente vai prorrogando as coisas e nunca começa. Você vai ver, passou 1 ano, passou 2, passou 3, o filho ficou doente e a gente não começa, né? Então você é seu melhor ativo. E é isso aí, Acompanhe pessoal. a gente no Soma de Valores. A gente se despede de vocês. Esperamos que a mensagem seja passada da melhor forma possível. E, mais uma vez, estamos abertos aqui a críticas construtivas, aquelas que nos deem incentivo para querer melhorar cada vez mais o nosso canal. Porque tudo na vida é um aprendizado. E não só estamos aqui para ensinar, também estamos para aprender com cada um de vocês.